Tudo bem, pessoal? A partir de agora, vamos mudar nossos comportamentos para que possamos trabalhar com segurança e nos manter sadios. Esta é a minha missão cotidiana e, de agora em diante, a de vocês também. Para que isso aconteça, todos nós temos que seguir as determinações constantes da norma regulamentadora número 10, conhecida como NR10. Aqui, como em qualquer outra unidade da Petrobras, a nossa matéria-prima é o petróleo. Lidamos, portanto, com material inflamável, o que torna a nossa missão, minha e de vocês, muito mais importante. A norma regulamentadora número 10, conhecida como NR10, trata da segurança em instalações e serviços em eletricidade e foi elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Ela estabelece formas para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, executam suas funções em instalações elétricas e serviços com eletricidade. Ela tem que ser entendida e praticada, principalmente por quem ainda não possui conhecimento e treinamento suficientes para evitar os perigos da eletricidade. As medidas de segurança e orientações da NR10 devem ser seguidas por todos os trabalhadores a bordo, especialmente os trabalhadores eventuais que executam tarefas de apoio nas nossas unidades. Este programa de segurança é direcionado aos trabalhadores que realizam suas atividades próximas a qualquer equipamento, painel ou cabo elétrico e que, pela característica do trabalho desenvolvido, não possuem conhecimento ou treinamento suficiente para reconhecer e evitar os perigos da eletricidade. Aprendemos a identificar e avaliar os perigos da presença e uso da eletricidade e tomar as precauções para evitar nossa exposição ao risco elétrico. O pessoal de apoio é de grande importância nas diversas tarefas de qualquer unidade marítima da empresa, e são pintores, montadores de andaime, caldeireiros, pessoal de lavanderia, cozinha e limpeza, operadores. Alguns materiais têm como característica permitir a passagem da corrente elétrica. São chamados de bons condutores de eletricidade ou simplesmente condutores, e têm como objetivo permitir a passagem da corrente elétrica alimentando equipamentos elétricos, casas, cidades, etc. Normalmente os condutores são rígidos e metálicos, porém a água, apesar de sua aparência inocente, apresenta características de boa condutora de eletricidade, ou seja, eletricidade e água não devem ser combinadas. Da mesma forma, existem materiais com características de se oporem à passagem da corrente elétrica. Eles são chamados de maus condutores de eletricidade ou isolantes, e são utilizados com o objetivo de formar uma barreira de proteção sobre os circuitos elétricos. Equipamentos elétricos e tomadas só devem ser limpos após serem desligados completamente. Jamais a limpeza desses locais poderá ser feita com jatos ou baldes de água. A limpeza das áreas deve ser feita com esponja seca e muito cuidado para que não ocorra nenhum tipo de acidente. A eletricidade é uma forma de energia que não é detectada pelos sentidos humanos, ou seja, não pode ser vista, ouvida ou sentida à distância em forma de calor ou frio, e se constituindo um risco invisível para os que trabalham diretamente com eletricidade ou próximos a locais energizados. Placas de sinalização de perigo, avisos de alerta, destinam-se a todos os ocupantes da unidade, informando-os da proximidade de local energizado. Em determinados locais da unidade, só é permitido o acesso de pessoal autorizado e portando carteiras especiais. Ou então, pessoa que esteja acompanhada de alguém autorizado a trabalhar nesses locais e que deverá estar devidamente identificado. Em locais de instalações de equipamentos ou passagem de cabos elétricos, como áreas de prumada e casario. E na área industrial, é terminantemente proibido guardar objetos de qualquer natureza. Aqui não se guarda nada. Nas dependências de serviços, cozinha e refeitório existem diversos equipamentos alimentados por tomadas elétricas. Eles devem estar conectados corretamente. Nunca improvise a alimentação de um equipamento elétrico. Caso necessite ligar um novo equipamento, chame um eletricista. Vamos percorrer a área industrial, onde os riscos pela natureza dos trabalhos aqui executados são bem maiores. Nas áreas industriais das plataformas existem diversos arranjos de tomadas montadas em suportes para serem transportadas de um local para outro. Essas tomadas só podem ser manuseadas por pessoas autorizadas, isto é, treinadas. Quem não for autorizado deve manter uma distância igual ou maior a 70 centímetros. Atenção!
estes equipamentos não podem ser molhados. Como o nome já diz, leitos e bandejas de cabos foram projetados para suportar o peso destes. Não se pode caminhar sobre leitos e bandejas dos cabos elétricos. Tenha cuidado ao transportar peças e ferramentas metálicas. Elas podem acidentalmente danificar e até perfurar o isolamento dos cabos. Estes danos podem permitir a passagem da corrente elétrica. Trabalhos de esmerilhamento, corte e solda devem ser cercados de cuidados especiais quanto à contenção de partículas superaquecidas geradas. Tais partículas podem provocar queimaduras nas pessoas e, de forma semelhante, causar danos aos isolantes usados nos cabos elétricos. O certo é proteger as bandejas e qualquer local por onde passe cabos elétricos antes de qualquer reparo. Os andaimes tubulares e do tipo quadro normalmente são feitos de material metálico, aço carbono galvanizado, e por isso conduzem eletricidade. Seja cuidadoso na montagem de andaimes. Jamais permita que qualquer parte do andaime toque equipamentos ou cabos elétricos. A montagem deve manter uma distância mínima de 70 centímetros dos cabos elétricos usados para sinalização ou de tensão de 480 volts e de 1,4 metros para cabos ou equipamentos com tensões superiores. Todo cuidado é pouco na montagem de um andaime. Esta distância dobra, passa a ser de 1,40 m quando a tensão dos cabos for superior a 13.800 volts. Por características construtivas, alguns equipamentos elétricos apresentam pontos não isolados. Durante a montagem e desmontagem dos andaimes, devemos tomar bastante cuidado com a movimentação de suas peças metálicas, pois existe o risco de uma aproximação não intencional do ponto energizado e a possibilidade de formação de arco elétrico. Literalmente, a eletricidade pode pular na sua direção, provocando choque elétrico, queimaduras gravíssimas e, provavelmente, a sua queda. O rompimento da camada de isolamento deixa de ser perigo para se tornar um acidente real, com possibilidade de ocorrer descarga elétrica para as ferramentas ou material metálico ou pela própria pele do trabalhador. O choque elétrico mata e provoca sérias lesões no corpo, como parada respiratória e retração muscular que o impede de se soltar do objeto energizado. Nunca tente livrar um acidentado de descarga elétrica com as mãos, mesmo protegendo-as com luvas. Devem ser usados materiais isolantes como bastões de fibra de vidro ou madeira seca e chamar rapidamente o socorro. Para evitar acidentes envolvendo eletricidade, os trabalhadores não autorizados devem respeitar e seguir rigorosamente as informações das sinalizações de perigo e alerta. O trabalhador deve estar permanentemente alerta para os riscos. Os acidentes acontecem quando não seguimos os procedimentos corretos. Os principais riscos são o choque elétrico e o incêndio. Outra forma de se informar é pedindo ajuda. Qualquer dúvida, pergunte ao pessoal autorizado, eletricista ou operador. Essa consulta pode ser feita até por telefone. Não custa nada. E todas as vezes que for observada ou identificada alguma irregularidade com equipamento que conduza eletricidade, como por exemplo uma tomada faiscando, você deverá imediatamente se comunicar com a segurança ou com a oficina dizendo o local exato da ocorrência. Companheiros, a nossa experiência mostra que para evitarmos acidentes, devemos cumprir as normas e seguir os avisos. Andar sempre de capacete com jugular, protetor auricular quando estiver em área de muito ruído, óculos de segurança e luvas, sempre que o trabalho assim o exigir. O nosso uniforme de trabalho é macacão ou camisa e calça de brim na cor laranja. Sigam as regras e garanto que todos nós estaremos seguros. Bom trabalho para todos nós.